Jornal da Alterosa. Oferecimento. Prefeitura de Belo Horizonte. PBH App. Solicite serviços direto do celular. E Grupo Ortep. Mais de 50 anos de experiência em controle de ponto, controle de acesso e segurança eletrônica. Boa noite. A Secretaria Estadual de Saúde confirmou hoje a primeira morte no estado por coronavírus. A vítima é uma senhora de 82 anos que morava em Belo Horizonte. Ela foi internada no dia 21 de março com quadro de febre, tosse e desconforto respiratório. 2 dias depois, ela foi encaminhada para a UTI. Ela já tinha doença cardiovascular crônica, diabetes e pneumopatia. A morte foi confirmada na noite desse domingo. E vocês vão ver também que, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde, acompanhe comigo aí no mapa, a arte que vai entrar na sua tela. Outras 23 mortes estão sendo investigadas. No estado, são 261 casos confirmados, 29.724 em investigação. A doença foi registrada em 31 cidades. Na Grande BH, são 19 casos em Nova Lima, 5 em Betim e em Contagem, 3 em Sabará, 2 em Sete Lagoas, em Mariana e em São João del Rei. E um caso foi confirmado em Curvelo e Santa Luzia. O médico que atendeu a idosa de 82 anos, que faleceu no Hospital Biocor, em Nova Lima, na região metropolitana, falou conosco por telefone. A morte da idosa, com diagnóstico positivo para o Covid-19, aconteceu neste domingo, no Hospital Biocor, em Nova Lima. A mulher apresentou insuficiência respiratória grave e estava internada na UTI. O infectologista Estevão Urbano falou conosco por telefone sobre os detalhes da internação da paciente. Ela já entrou com um diagnóstico suspeito, já foi imediatamente para a área de isolamento e nesse momento foi feita a coleta do material. Ela positivou, o teste veio positivo. Ela ficou alguns dias em tratamento, evoluiu com insuficiência respiratória muito grave e ontem, domingo, ela infelizmente faleceu. Em entrevista coletiva na tarde de hoje, transmitida pelas redes sociais, o secretário estadual de Saúde falou sobre as novas medidas para conter a disseminação do coronavírus. O estado espera poder realizar 1.800 testes da Covid-19 por dia. Nós temos uma projeção para que essa semana nós venhamos a aumentar a nossa capacidade de exame em até 1.800 exames dia. Com isso, nós entendemos que haverá considerável alinhamento entre as notificações, os exames colhidos e a capacidade operacional da Secretaria. Essa ação ela tem por objetivo aproximar o controle da emergência em saúde pública de cada região, dos municípios e dos prestadores. Muito importante é aquilo que nós estamos trabalhando para evitar a todo custo, que é a sobrecarga do sistema de saúde do Estado. Isso nós acompanhamos diariamente e nesse momento nós ainda não identificamos nenhuma sinalização de sobrecarga do sistema de saúde. O que isso para nós é importante? Isso mostra que com todos os esforços que nós estamos fazendo, que todos os dados que nós temos, eles estão alinhando para que efetivamente nós não tenhamos a sobrecarga. Então isso mostra que realmente pode haver ou não subnotificação, mas que essa subnotificação não seria grande ou volumosa o suficiente para estar falseando casos que acabariam sendo internados. Para controlar a disseminação da doença, gente, é fundamental que as pessoas fiquem em casa. E não sou eu que estou falando isso, não. A recomendação é da Organização Mundial da Saúde. Para que as pessoas respeitem a quarentena e fiquem em casa, o prefeito de Belo Horizonte disse hoje que estuda endurecer o isolamento e criminalizar quem desobedecer às medidas definidas pela prefeitura. Boa noite, Carol. Boa noite a todos que nos acompanham pelo Jornal da Alterosa.
prefeito de Belo Horizonte tomou essa medida para evitar a circulação desnecessária de pessoas pela capital mineira. A Procuradoria-Geral do município já foi acionada para criminalizar a desobediência à quarentena. Então, nos próximos dias, se você for flagrado andando pela capital, você pode, inclusive, pagar uma multa. Então, para você que anda perambulando pela cidade sem necessidade alguma, fique atento. Nos próximos dias, bem em breve, isso pode se tornar um crime. Eu volto com você, Carol. Obrigada, Larissa. Um casal com diagnóstico de coronavírus está internado há cerca de uma semana em um hospital particular de Belo Horizonte. Os dois apresentaram sintomas da doença depois de voltarem de uma viagem aos Estados Unidos. A acompanhante deles conversou conosco e falou sobre o momento que estão vivendo. Simone conversou com nossa equipe pelo celular. Ela usa todo o equipamento de proteção disponibilizado pelo hospital. Segue as orientações à risca. Simone é acompanhante da sogra, Dona Maria Aparecida, que está internada. Contraiu o coronavírus. O sogro também está com a doença, mas ainda não saiu do CTI. Veio consultar e já houve necessidade de internar. Logo depois da vida, começou a ficar também com febre, dor no corpo, tossindo. E aí ela consultou na segunda-feira, começou um quadro de pneumonia, entraram com um antibiótico. O casal fez uma viagem para os Estados Unidos. Uma semana depois de retornarem ao Brasil, marido e mulher começaram a apresentar os sintomas do coronavírus. Eles foram internados às pressas, neste hospital, na região centro-sul da capital. Tem acompanhamento sempre todo, as enfermeiras estão sempre aqui, pedindo, fazendo exame de sangue, tentando mantê-la no quarto com o auxílio da máscara de oxigênio. E está dando certo. A cuidadora de idosos tem medo, sabe a gravidade da Covid-19, mas não quer deixar a sogra desamparada. Ela reveza no acompanhamento com o marido. Depois de uma semana vivendo a nova rotina, o psicológico começou a pesar. Agora vai dando aquela saudade dos filhos, né? Mas eu creio que isso tudo vai passar logo, vai ficar tudo bem. Depois da nossa reportagem, a Simone entrou em contato conosco dizendo que a Dona Maria Aparecida, que estava no quarto, voltou para o CTI. Ela e o marido, então, permanecem no centro de terapia intensiva. Agora, uma notícia boa. Mais de 164 mil pessoas estão curadas do novo coronavírus no mundo. Diante de tantas notícias ruins a respeito da pandemia, esses dados vieram de um levantamento divulgado hoje em um site mundial que acompanha os dados da doença e as recuperações das pessoas infectadas. Aqui em Minas, a primeira registrada com a doença, uma mulher de Divinópolis, também está curada e saiu da quarentena na semana passada. Começa amanhã a retirada das cestas básicas para 142 mil famílias de crianças matriculadas em escolas e creches da Rede Municipal de Ensino de Belo Horizonte. A consulta para retirada da cesta já está disponível no site da Prefeitura de Belo Horizonte. Gente, olha, não é preciso fazer cadastro, viu? Os pais precisam apenas informar o nome e o CPF do responsável pela matrícula do estudante. Caso responda por mais de uma criança, ele deve informar só a data de nascimento do aluno mais novo. A retirada só vai poder ser feita depois da consulta online. Para buscar a cesta, é preciso apresentar o RG com CPF ou qualquer documento oficial com foto e CPF. Estão cadastradas 121 lojas para distribuição que vai ser mensal até o fim da pandemia. O site para consulta, então, lembrando, gente, é cestaestudante.pbh.gov.br. Repetindo, cestaestudante.pbh.gov.br. Ainda está difícil encontrar as máscaras nas farmácias. Com isso, alguns vídeos que circulam nas redes sociais ensinando a fazer máscaras caseiras estão viralizando. Mas e aí? O que dizem os especialistas quanto à eficiência e à proteção desse material? Em vários pontos da cidade tem gente com máscaras no rosto. A proteção só é recomendada, segundo os médicos, para quem está doente ou faz parte do grupo de risco e não quer se expor. Mas a corrida às farmácias nos primeiros dias, após a divulgação dos casos de coronavírus na capital mineira, provocou desabastecimento e a alta dos preços. O que também aconteceu com o álcool gel. Está cada vez mais difícil de encontrar. Nessa rede de farmácias, pelo menos 40
50 pessoas procuram por dia pelo álcool gel e pela máscara, mas não encontram. Aqui para você ver, olha, nessa prateleira, onde agora a gente encontra soro fisiológico, antes ficavam as embalagens com álcool gel, mas desde a última entrega, quando o produto começou a ser vendido por R$ 22, ele não é mais recolocado. Os clientes reclamaram do preço e o fornecedor também não tem para entregar. A informação da gerente é de que em nenhuma das lojas há o produto para vender. As máscaras ficavam no estoque, mas não estão sendo entregues. Quase todos os dias a gente liga para vários fornecedores, mas infelizmente não tem. Dona Vilma está preocupada com a infecção. A gente fica assim um pouco com medo, né? É uma coisa que realmente é perigosa. Nessa outra farmácia, a fila é para tomar vacina. Helenice e o marido vieram protegidos. Um acessório no rosto foi feito por ela mesma, de tecido. Peguei um vídeo na internet, chama Máscara Jeito Fácil. E aí eu fiz para mim, para os meus vizinhos, para os amigos. Este homem usa uma máscara daquelas de proteção para fazer serviços de limpeza ou de pintura. Será que adianta contra o coronavírus? Nas redes sociais, muita gente tem brincado com a situação. E surgiram essas imagens aí. Máscara de casca de melancia, sacola de plástico para esconder nariz e boca. Mas também tem quem ensine a fazer uma máscara de maneira simples, usando papel toalha, cordinha e cola. Ou grampeador e gominha para segurar. Será que elas funcionam? Com a palavra, os especialistas. Essas máscaras, elas não têm a capacidade de bloquear a passagem do vírus. Porque para bloquear a passagem das gotículas do vírus, tem que ser um tecido já estudado, um material adequado, né? Então, por isso que ela chama máscara cirúrgica, é máscara que já é usada há muito tempo no hospital. Então, não adianta a gente pegar um papel, um filtro de café, um papel toalha. A gente já viu aí até algumas coisas muito diferentes, né? Uma bucha de cozinha, né? Não adianta, isso não vai dar proteção e as pessoas vão acabar se contaminando mais porque estão esquecendo dos outros cuidados. A Secretaria de Saúde de Minas Gerais confirmou hoje uma criança de menos de 1 ano com teste positivo para coronavírus e outra de 1 ano a 9 também com diagnóstico de Covid-19, como vocês estão vendo aí na arte enviada pela Secretaria Estadual de Saúde. O restante, a maioria, são adultos com idade entre 20 e 59 anos, como mostra o informe epidemiológico. Esse bebê de 8 meses, as outras informações ainda estão sendo repassadas e estudadas pela Secretaria de Saúde. E mesmo que as crianças não estejam no grupo de risco, para as mães, a preocupação com os pequenos não deixa de existir, mas os especialistas explicam como o vírus costuma se comportar e quais são os riscos para eles e para quem convive com as crianças. É assim, molha um pouquinho a mão, pega o sabão. É muito importante o álcool em gel, por causa que quando for sair, não vai ter água e sabão para poder lavar as mãos. Aprenderam aí, gente? Viram como que faz? Pois é, o número de contaminações em crianças é baixo em relação ao restante dos casos. Os pequenos podem nem apresentar sintomas, mas caso estejam infectados, podem espalhar o vírus para a família. O estudo mostrou que elas se contaminaram menos, mas que elas tiveram menos gravidade. Existem algumas hipóteses, uma das hipóteses seria até por menor quantidade de receptores do vírus. Apesar de a gente ter visto casos leves em crianças, parece que elas têm uma capacidade de carregar uma quantidade de vírus até significativa. Segundo a infectologista pediátrica Daniela Caldas, esse processo que vimos nos vídeos é mesmo de educação em casa para os menores. Até também porque muitos ainda nem têm noção de higiene pessoal. Os pais até estão mais habituados com isso que o próprio adulto, né? Começou com o narizinho escorrendo, vamos lavar com soro, tentar dar antitérmico. Nesse caso a gente está pedindo para evitar o uso de anti-inflamatório, então são os antitérmicos comuns, hidratação. Viu que está passando disso, está evoluindo com algum tipo de agravamento, intensificação do quadro, aí tem que procurar um atendimento. Dentro da população pediátrica, são grupos de riscos aquelas crianças imunossuprimidas já por imunossupressão primária, HIV
o uso de medicamentos quimioterápicos, cardiopatas e também com anemias falciforme ou pneupatas. A notícia triste é que na última quarta-feira, uma criança faleceu em Belo Horizonte suspeita de coronavírus. A vítima estava internada na UTI do Hospital São Camilo. O hospital alegou que seguiu o protocolo do Ministério da Saúde, fez a coleta do exame e encaminhou para o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde de Minas Gerais. Contudo, ainda não há o resultado do exame. Daqui a pouco, depois do intervalo, um personal trainer ensina a fazer atividades dentro de casa. Já, não saia daí. Nessa época em que estamos todos em casa, a internet tem ajudado e muito a mantermos a saúde física e mental. São as chamadas lives, os vídeos ao vivo de música, receitas e até atividade física. Um personal trainer aqui da capital que usa as redes sociais para dar aulas mostra pra gente que é possível fazer exercícios com os objetos que nós temos dentro de casa. Olha só que legal. Hoje eu vou falar com o Marcelo Souza Prata. Ele é coach em movimento humano, também formado em educação física. E ele está dando aula para os alunos que não podem ir à academia, virtual, aula online. Normalmente eu tenho atendido os meus alunos que têm aula presencial, né? E eu estou atendendo eles virtualmente. Qual tipo de exercício você mais passa ou vai de acordo com a fisiologia da pessoa? Como é que é? Assim, explica pra gente. Eu tenho desenvolvido esse trabalho com utensílios domésticos mesmo. Você pode deixar a bolsa muito pesada ou pouco pesada, dependendo do que você coloca dentro. Eu uso um tapete. Isso. Com o tapete você pode fazer alguns movimentos com as pernas. Você pode pegar algum saco de açúcar, algum saco de arroz e nós vamos segurar o balde e você vai fazer uma flexão de joelho. Mas o braço tem que estar esticado ou pode dobrar um pouquinho também? Pode dobrar o braço um pouquinho, porque senão o balde vai acabar pegando no chão. Assim, ó? Isso, pode deixar o braço dobrado, exatamente. Isso. Ótimo. Você pode pegar o mesmo balde. Vamos de novo. E fazer uma flexão de cotovelos. A mão pra fora assim, ó. Exatamente. Beleza. A gente pode fazer 3 séries desses exercícios, né? A gente espera um pouquinho de tempo e faz mais 2 séries. Qual que é a dica que você dá para quem tá em casa? Vamos supor, para quem mora em apartamento, não tem tanto lugar para correr, por exemplo. Pular corda é um bom movimento. A corda, não necessariamente você precisa estar com ela. Energeticamente ela vai te dar o mesmo resultado. Você está querendo ganhar condicionamento, está querendo não ficar parado? Ótimo, perfeito. Mas tome cuidado para você não se machucar. Tá. Porque ao machucar, você vai acabar tendo que ficar parado por ter que tratar essa lesão. E isso aí não é legal. Quem quiser conhecer mais do trabalho do professor, o Instagram dele é Marcelo S. Prata Coach, como aparece aí na sua tela. E eu aproveito para te lembrar que o Jornal da Alterosa quer saber o que você tem feito durante esse período de quarentena. Como tem sido o seu isolamento social? Você está mandando um vídeo para a gente? Envie para o nosso WhatsApp 988141360 DDD 31. Participe, compartilhe com a gente o que você tem feito. Vamos mostrar bons exemplos para quem também está em casa, assim como você, né? E eu aproveito para mostrar 2 vídeos hoje, do Marco e da Sara. Olha só. Bom, nessa quarentena eu estou trabalhando normalmente, né? A empresa que eu trabalho disponibilizou home office para os funcionários, mas a gente fica naquele cenário de incerteza, né? De saber o que vai acontecer daqui para frente, nos próximos dias, se o país vai decretar um lockdown como grandes países aí na Europa, na América do Norte, ou se a gente vai ficar sempre nessa incerteza, né? À mercê dos discursos responsáveis do nosso presidente contrariando as organizações sanitárias. Aproveitando para curtir muito meu bebê e aproveitar cada momento desse amor de mãe imenso, né, filho? Que gracinha. Daqui a pouco vocês vão ver como foi a carreata do Santíssimo em Itabira. Imagem de emocionária já já. E agora a atualização do esporte. Com o coronavírus, as Olimpíadas teve data remarcada, mas já tem um novo prazo de realização. As informações com Péricles de Souza. Isolado, sim. Parado, não. Um abraço para todos. Vem comigo, tem notícias do esporte na área. E eu começo dizendo que já temos um encontro marcado para depois da pandemia do coronavírus.
O Comitê Olímpico Internacional, o COI, confirmou as datas das Olimpíadas de Tóquio. Anote aí, de 23 de julho a 8 de agosto de 2021. A mudança foi anunciada na manhã desta segunda-feira, após reunião do COI com o Comitê Paralímpico Internacional e autoridades japonesas, mas o nome oficial está mantido, Olimpíadas de Tóquio 2020. E para as bandas de cá, os jogadores de futebol entram em férias coletivas a partir de quarta-feira. E a CBF estuda uma maneira de ajudar a pagar os salários atrasados. Só que a ajuda é para os clubes pequenos. Eles abrigam 84% dos jogadores que ganham, sabe quanto? Um salário mínimo. Neste que é o país do futebol. É isso aí. Um abraço. Obrigada, Péricles. E em época de pandemia, ontem em Itabira, a procissão do Santíssimo foi feita de carro. E as imagens gravadas por um telespectador, gente, são de emocionar. Olha só. Todos joelhos se dobrará. É de emocionar, né? E é com essa imagem que eu encerro o Jornal da Alterosa, cheia de esperança e que nos enche de fé. Uma boa noite para vocês e se cuidem. Jornal da Alterosa. Oferecimento Prefeitura de Belo Horizonte.